acompanha o Ágora Agora desde o primeiro com Futebol e Liberdade, os intelectuais do banco à banca, e a semana passada viu Sociedade de Controle irremediavelmente incluídos, você está convidado na próxima quarta-feira a comparecer lá no Tuca Arena para assistir uma aula-teatro que o NUSOL, o Núcleo de Sociabilidade Libertária, vai fazer, chamada Eu, Emília Henry. Essa aula praticamente introduz o programa da próxima semana, que é o Crianças e Jovens, que excepcionalmente acontecerá na sexta-feira, às 20h30. Então lembre que a semana que vem o Ágora Agora não funciona na quinta, funciona na sexta-feira. Tá bom? Isso é o mais importante por hora. Bom, Ágora Agora vai falar hoje de prisões para jovens e adultos. Prisões para quem passa pelo tribunal, pela justiça seletiva, que acaba sempre priorizando pobres, periféricos, subversivos e a parte visível do tráfico de drogas. Para que serve a prisão? Essa é a questão de hoje, né? Só que antes de falar disso, a gente vai comentar uma coisinha rápida que aconteceu no programa passado, ou no anteprograma do NUSOL passado, onde nós mostramos o fluxo na sociedade de controle e introduzimos a noção de sabotagem. A sabotagem com culto informacional. Bem, vocês devem ter reparado, no final do programa, que nós simplesmente arruinamos esse precário equipamento eletrônico do canal universitário, não é? De uma maneira bastante diferente do que se fazia, da sabotagem que se fazia na indústria do século XIX e do século XX, que era feita da seguinte maneira: o operário tirava o seu sabor, o seu tamanco, e jogava na máquina para quebrá-la, e dessa maneira ele fazia o quê? Criava condições para reivindicar, para melhorias de condições de vida, para organizar para a greve e inclusive para fazer outros tipos de organizações. Na sociedade de controle, essa que nós estamos vivendo, você não faz sabotagem jogando um objeto dentro da máquina, mas você faz essa sabotagem por um excesso de informações, embaralhando a máquina e fazendo com que o próprio operador não consiga mais controlá-la. Foi isso que acabou acontecendo aqui na semana passada e nós demonstramos para você como é que você pode fazer uma sabotagem na sociedade de controle com equipamento de computador informacional. Agora o que importa é falar, responder a pergunta ou ampliar a pergunta para que servem as prisões. E por falar nisso, ontem chegou até minha mão, num ônibus, o troco do ônibus, uma nota de R$1 que trazia o carimbo com esta frase. Estão vendo? Perguntando exatamente o tema do programa de hoje, né? Que é para que serve a prisão. Isso me fez lembrar a série do Cildo Meirelles, que ele chamou de Inserções nos Circuitos Ideológicos, onde ele também fez um dinheiro, como uma das peças da série, que dizia, vou deixar o dinheiro aqui, que perguntava quem matou Vladimir Herzog. E era uma maneira que o Cildo encontrou de escancarar o que acontecia nos porões da ditadura militar, que era tortura, enfim, né, na Tiradentes, aqui em São Paulo, né, no monte, né, que tinha, e escancarar essa tortura, que todo mundo sabia que acontecia, mas todo mundo fingia que não acontecia nada, né? Ninguém achava que tinha muito problema com isso. E a morte os avestruzes. Os avestruzes. Cidadão avestruz. Que enfia a cabeça no chão e finge que não vê, né? A morte do Vlado, né, conhecido como Vladimir Herzog, escancarou isso, e o Cildo pegou carona nessa história também, com essa linda peça que é o dinheiro das inserções nos circuitos ideológicos. Isso me levou a lembrar que é o que acontece com a prisão para jovens, né? Todo mundo sabe o que acontece, todo mundo sabe o que fazem com os jovens dentro das prisões, né? Só que todo mundo finge que não está acontecendo nada, né? Ou que vão corrigi-los. Ou que vão corrigir ou o jovem ou melhorar a prisão. Quando muito esse espetáculo da indignação não leva à abolição da prisão, leva apenas à mudança do seu nome. Ela já chamou recolhimento provisório de menores, recentemente chamou FEBEM, teve uma época de SOS Criança, agora ele tem esse nome fofo, que é casa, né? O jovem saudável taca fogo na prisão.
Quero ir embora! Quero ir embora! Eu quero ir embora! Cocaína! Cocaína! Maconha! Sou maconhada! Sou cheia! Aí, sou de toito! Sou de tuta! Só tomar cocaína no estômago! Eu quero ir embora, mano! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Tira nós daqui! Sarney! Tira nós daqui, Sarney! Sarney! Dá força aí pra dívida externa aí! Sai fora aí, mulher aqui! Olha pros seus irmãos aí, não quer ir embora daqui, não quer ficar aqui, não! Tá pensando desgraçado? Tira daqui, meu! Eu quero ir embora daqui, senhor! Eu sou mais de 10 dias aqui! Quero ir é pro mundão, não é ficar aqui, não! Nós brinca de advogado, cagueta, juiz e carrasco. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Seu bolha! Paranoia.
Nos anos 70, grupos de apoio a prisioneiros apareceram na Europa, nas Américas, no Brasil, e eles procuravam, no caso da Europa, mostrar as condições terríveis dos campos de concentração na União Soviética, em que crianças, mulheres, jovens, velhos eram usados dentro do modo de produção. No caso dos países capitalistas e até democráticos, as situações terríveis das prisões, principalmente nos Estados Unidos. Aliás, que é o país que mais prende no mundo. E no caso das Américas, da América Latina, foram muito importantes esses movimentos para mostrar a situação terrível que acontecia, como já foi lembrado aqui pelo Acácio, na ditadura. Então, quando a gente está falando de prisão, a gente está falando seguramente do lugar privilegiado da repressão de Estado. Esses grupos, então, procuraram fazer com que os familiares se juntassem com os prisioneiros no sentido de promover uma crítica radical à prisão e, inclusive, de acabar com a prisão, que é da onde surge o movimento abolicionista penal, do qual nós estamos bastante familiarizados e bastante inteirados. Não é? Porque se procurava mostrar que a prisão é a corporificação da cultura do crime na sociedade ocidental. E ela é o lugar onde se chega ao ápice do ato de arruinar as pessoas por meio de penas e de humilhações. Então, se desde o século XIX estava claro para os reformadores penais que a prisão não servia para nada, mas ao mesmo tempo eles não criavam nenhuma outra alternativa ou nenhuma solução e tampouco propunham a sua destruição, não é? E se até hoje essa pergunta fica na cabeça dos reformadores penais, então nós temos que perguntar para que serve a prisão hoje. Então a resposta nesse mundo globalizado é muito simples, me parece. A prisão serve para atemorizar pobres e fortalecer a propriedade. Não é? E se você quiser em palavras ainda mais sofisticadas, ela expressa a política da ilegalidade num determinado momento. Acho que é isso. Veja aí um trecho de um vídeo que nós fizemos, chamado Foucault Ficou, nos anos 2000, onde no ano 2000, quando nós procuramos condensar várias imagens de jovens ainda vivos que incendiavam a prisão. Vamos lá. Since I don't want to analyze society. Well, that's a good, hard question. But facts of discourses. Since I don't want to analyze society, but facts of discourses. Bom, nós vamos ver agora um pouco do abolicionismo penal através de uma entrevista feita com o Tiago Parafuso, um jovem pesquisador do No Sol. Vamos lá. Solta o parafuso. Quando eu falo abolição das penas, é a abolição das penas mesmo. A abolição do castigo, a abolição da cultura do castigo. E quando se fala de abolicionismo penal, a única forma contundente que eu vejo hoje em dia de uma contestação forte, corajosa, é através do anarquismo. Acho que a FEBEM, ela lida com... Ela provoca uma das crueldades mais absurdas
que tem? Eles trancafiam os jovens, inserem eles, amontoam eles em verdadeiras prisões, destruindo a vida de todos esses jovens e colocando eles num círculo que é assim, vamos destruir mesmo essa juventude que às vezes é contestadora, nem sempre é contestadora, mas provoca algum tipo de desordem, abala alguma coisa. O jovem que vai para lá não é qualquer jovem, é um jovem específico que vai ficar trancafiado e ele vai ser o próximo alimento da prisão. Primeira coisa, vamos parar de prender. A gente precisa abolir dentro da gente esse sentimento de castigo, essa cultura do castigo que está tão arraigada, que a gente aprende na família, dentro de casa, onde o pai e a mãe pune os seus filhos, depois vai para o trabalho, na escola, e tudo funciona por esse ciclo punitivo de castigo. Então a gente tem que começar a acabar com essa cultura do castigo dentro de nós e fazer o máximo possível para impedir que novas pessoas sejam encarceradas. O que eu coloco é assim, até que ponto o sequestro da sua vontade pelo Estado resolve alguma coisa e não perpetua esse ciclo de crueldade. Tem outros modos de você resolver, às vezes você pode até, tirar o cara de perto de você. A melhor coisa é que você afaste essa pessoa do seu convívio, não trancafiando. Não é isso, mas muda de áreas. Não adianta ficar remoendo, porque isso não vai mudar em nada, não vai afetar em nada a situação. Assim como a prisão não vai afetar em nada. Você trancafiá-lo não vai adiantar em nada. Aquilo que fala assim, há de ser feita a justiça, não vai adiantar em porcaria nenhuma. Não vai resolver seus problemas, não vai deixar você melhor. Só vai saciar sua vontade de vingança, de punição. Agora vamos ouvir um pouco o que o pessoal da rua respondeu sobre para que servem as prisões. Então agora com vocês, a câmera que não treme e não tem tripé. A câmera solta. Câmera solta. Câmera solta. A prisão, ela serve para as pessoas que elas não são o bem da sociedade, elas não querem o bem da sociedade. Então a prisão serve para essas pessoas. Funciona muito e muito, hein? Se não fosse a prisão, a gente estava perdido. Para nada, para piorar cada vez mais. Para que serve a prisão? A prisão serve para ladrão. Não, a prisão serve para quem aprontou alguma coisa, precisou, teve necessidade de cometer algum delito e ficou preso. E aí tá cumprindo a pena que o lugar para cumprir a pena é na prisão. Né? Através disso ela reeduca, te instrui, te levanta lá para você não cometer o próximo ato. Né? Falou que no a las cárceles, no a las cárceles. Si el anarquismo dice las cárceles no te van a ayudar en nada. Cuando tú botas un passeño en una gallola, tú ves un passeño y vas a ser feliz. ¿Para qué serve un passeño en una gallola? Es la misma cosa. Sabe? Tá bom, obrigado. Eu acho que a pior coisa do mundo é ser prisioneiro, né? Ser prisão, né? Ser prisioneiro. Ele fala de nós, os seres humanos, como os animais. Acho que ninguém nasceu para ser preso, jamais. O cadeiro foi feito para... Mulher, ele precisa existir, né? Pela... o comportamento nosso, a leitura que nós temos. E no meu pensar, não podia existir prisão. Vai acabar. Tempo nenhum mudaria ou curaria as feridas que tinham me causado. Fora para a cadeia com 10 anos de idade, porque um homem de 40 tinha tentado me violentar. Eles tinham tanto direito de me colocar naquela instituição católica, quanto se eu tivesse sido atropelada por um maldito caminhão. Mas me colocaram, assim mesmo. Claro, não podiam, nem tinham o direito de me punir, mas puniram.
Durante anos sonhei com isso e acordava gritando e chorando. Meu Deus, como é horrível acontecer uma coisa dessas com alguém. Leva anos e anos para superar. E não sai da sua cabeça, de jeito nenhum. Billie Holiday. A socióloga Beatriz Carneiro mostra a morte do bandido Cara de Cavalo, o aparecimento do Esquadrão da Morte e a relevância da obra do artista Hélio Oiticica. Em 3 de outubro de 1964, Manuel Moreira, o Cara de Cavalo, foi morto. Quem foi Cara de Cavalo? Foi um homem infame. O governador, na época, o Carlos Lacerda, pessoalmente comandou uma diligência de perseguição ao Cara de Cavalo. Ele era um garoto de 20 e poucos anos que fazia extorsão de bicheiros em Vila Isabel para sobreviver. Fumava com Hélio Oiticica, com o pessoal do Morro da Mangueira. Era um garoto. A cabeça dele foi colocada a prêmio pelos bicheiros de Vila Isabel. E chamaram um dos delegados famosos para eliminar esse sujeito que estava atrapalhando os negócios do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Um dos delegados dá voz de prisão ao Cara de Cavalo e tem uma perseguição, uma fuga, um tiroteio e morre o famoso delegado Milton Lecoq. Nada poderá conter as revoltas senão o saudável terror. Quer dizer, a polícia dizia isso em 1836. E aí surge, todos esses amigos do Milton Lecoq formam um esquadrão, que é o Esquadrão Lecoq, que surge a partir da morte desse delegado, em setembro. E aí o Cara de Cavalo está condenado à morte. A polícia ganha toda a força, inclusive do governador, e o Esquadrão da Morte surge agora como um esquadrão organizado de extermínio. Bom, seja marginal, seja herói, é um estandarte do Hélio Oiticica, porque o Hélio Oiticica depois prestou uma homenagem ao amigo dele, ao Cara de Cavalo, num bólide, o bólide 33. Essa obra foi uma espécie de divisor de águas na própria vida dele, quando ele percebeu o peso de coisas que estavam acontecendo e de uma política de extermínio que ele sentia que estava realmente crescendo. Então o marginal não era o que estava fora, porque nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Hélio Oiticica é neto do anarquista José Oiticica. Hélio Oiticica é Eu Incorporo a Revolta. Do No Sol, está aqui, curso livre de abolicionismo penal, publicado pela Revan, juntamente com o No Sol. É uma boa entrada nessa discussão toda que nós estamos fazendo. Afinal, estamos todos presos. Estamos todos presos. De ambos os lados dos muros, a mesma sociedade. Uma se acha boa, a outra é vista como má. A normal interna no seu espelho que lhe é insuportável. Ela diz que lá dentro eles serão educados para voltar integrados no lado de fora. A sociedade se defende construindo prisões e constatando que elas não dão certo. Faz reformas na arquitetura e na lei para internar novamente negros, nordestinos, bichas, pequenos ladrões, jovens, religiosos, ateus, manos, desempregados, larápios, alterofilistas, operários, 171s, manicures, pobres, punks, putas, loucos, bêbados, homens e mulheres quase normais, enredados em armadilhas policiais e jurídicas. Estar dentro ou fora é quase um acidente. Dizem que somos livres, mas vivemos prisioneiros dentro do território nacional. Dizem que somos civilizados, mas ainda não aprendemos como as sociedades primitivas a ser antropofágicos. Temos medo de subversão, somos antropoêmicos e estamos todos presos. No Sol, Núcleo de Sociabilidade Libertária. Senhores juízes, promotores, advogados, senhores especialistas em humanidades, senhoras e senhores de todas as idades que desejam punição, fiquem com elas para si. Nós queremos liberdade. Todo aquele que defende o castigo e a punição é um torturador dissimulado. Veja só o meia-lua e estamos conversados. Ponto.
Agora eu me encontro preso no fundo de uma tranca, vivendo no desprezo. Eu sei que o mundo é pura ilusão. Me iludiram e me jogou na prisão por causa de um tênis de marca, uma roupa da hora. A liberdade de vários é jogada fora. Que adianta eu querer o mundo inteiro, perder a liberdade por causa de dinheiro? Além de tudo, eu dei muita sorte, foi por muito pouco que escapei da morte. Então, foi tipo de uma briga de gangue que a gente participou. No caso, eu passei batido. Eu até participei, mas depois eu passei batido, tipo, consegui me esconder. Aí foi uns 10 caras que tomou um piau nesse dia, né, da monitoria. No caso, esse colega meu, ele teve do pescoço pra baixo, quebraram o cara todinho, tá ligado? O Chile, ele ficou só com o braço inteiro. Zoaram a cravícula do cara, quebraram a costela do cara, quebraram o fêmur do cara, quebraram outro braço do cara, quebraram o cara todinho, velho. E os caras tá vendo que o cara tá todo quebrado e continua a pisar no cara, tá ligado? E tá vendo que o cara toma um pisão na cabeça e não consegue mais nem falar, tá ligado? Não consegue nem mais gemer e continua pisando no cara. Isso aí que é violência pra mim, velho. O meu sonho não é tipo, acabou o quadrilátero, acabou o carandiru. Porque se você ouvir isso hoje em dia, você pode ter certeza que quem tava dentro desse sistema acabou junto, tá ligado? Mataram. É o que o sonho meu é ouvir falar que não tem mais ninguém pra pôr lá dentro. Esse é o meu sonho, velho.